dos representantes do GES para ajudar a gente aqui. Então a palavra está aberta. Bem, dando início então aí aos debates, primeiramente eu gostaria de fazer duas colocações, depois uma proposição de questionamento. Em relação à questão desse relatório do Banco Mundial mencionado pelo Gabriel foi embora? Eu tinha um voo, né? Eu tinha um voo. Bom, enfim, esse relatório do Banco Mundial, essa equipe do Banco Mundial que fez as entrevistas, ela contava com a assessoria do Escritório de Advocacia de São Paulo, Pinheiro e Neto, né? E eles tiveram em diversas instituições e no Ministério Público Federal eles também estiveram, na quarta Câmara. Eu fui convidado a participar do grupo entrevistado e depois, obviamente, nos indignamos muito com o relatório, até porque tinha brasileiros que conheciam o sistema brasileiro, inclusive pessoas que trabalhavam no sistema de licenciamento ambiental de alguns órgãos do Estado, e o resultado não poderia ser o pior possível. Na verdade, eles equiparavam o Ministério Público brasileiro ao Ministério de outros países, quando não é possível, na medida em que, na verdade, a Constituição de 88, ela dá outras atribuições ao Ministério Público que as tradicionais atribuições na área criminal, que todos os Ministérios Públicos de outros países têm, né? Então, obviamente que aquilo que o nosso colega do Ministério Público de Minas falou sobre a questão do sistema de pesos e contrapesos é uma questão bastante importante, e a questão de defesa dos direitos da sociedade. Em muitos países, especialmente de língua espanhola, é conhecida e desempenhada pelos defensores do pueblo, né? E que são atribuições de ombudsman que estão no Ministério Público Brasileiro e são desempenhadas pelos membros do Ministério Público Brasileiro aqui no Brasil. Então nós fizemos uma resposta escrita, né, do Ministério Público Federal ao Banco Mundial, ressaltando essas questões todas, enfim, e que infelizmente acho que não foi dado publicidade. Foi um texto que fui eu e uma outra colega que fez e foi assinado, obviamente, pelos subprocuradores gerais em Brasília. Bem, uma segunda questão que eu queria colocar diz respeito a essa questão dos TACs, que eu acho que eu tenho uma experiência importante em relação ao empreendimento no setor elétrico, em que foram celebrados vários TACs, né? E a situação é aquela, na verdade existe toda uma mobilização da sociedade contrária ao empreendimento, mas tem um determinado momento em que o fato se torna consumado. E você se depara com um processo de licenciamento extremamente falho, que na verdade não privilegiou a adequada identificação de impactos e, portanto, você não tem aí o reconhecimento de direitos, e nós nos deparamos com a situação de que a violação ela está ali na sua frente e você, como membro do Ministério Público, não tem outra alternativa, né? Então, me parece que o colega de Minas colocou muito bem, de que, na verdade, você não vai transigir com o direito porque o limite está na lei estabelecido, né? Mas o processo de negociação é inevitável. Reconhecer o direito daquele que está ali e que foi negado a ele qualquer identidade, por exemplo, como de um grupo indígena, né? Você colocá-lo no processo, inseri-lo e dar voz a esse grupo, já é, num contexto como esse, em que, na verdade, tem uma autorização estatal já confirmada pelo Poder Judiciário, já é um grande ganho. E aí, na verdade, esse processo do quanto será e da compensação é que me parece que pode muitas vezes parecer que está havendo a transação em relação a algum direito, mas não está, na verdade. A questão nós estamos impondo e exigindo o reconhecimento de determinados direitos e, obviamente, que aí tem um processo de determinar quanto que vai ser. Obviamente que nas situações em que há indenização em dinheiro, sempre o que tem prevalecido nos TACs que eu tenho feito é uma cláusula de monitoramento da questão das transformações socioeconômicas que aquele grupo vai sofrer, né? Socioeconômica e cultural. Então nós temos inserido essa questão como uma questão importante. Por quê? Porque na verdade nos parece que aquele princípio que eu coloquei na fala de manhã, que não é possível transformar um bem socioambiental em um bem de capital. Então só que na verdade no contexto em que você se encontra, é um anseio do grupo atingido ter acesso a um recurso financeiro. E aí você não tem mais como segurar aquela situação. Então, na verdade, a gente procura atender a essa questão, que é um anseio legítimo, parece, inclusive, do grupo,
mas ao mesmo tempo dizer para o empreendedor que o fato dele estar com o empreendimento, que o estudo de impacto não identificou adequadamente o impacto, implica que ele faça não apenas aquela indenização em dinheiro, mas que ele implique na formatação de uma verdadeira política para a reparação daquele grupo, não apenas do ponto de vista indenizatório, mas também de acompanhamento, reabilitação, enfim, de tudo que for necessário, né? Então, acho que me parece que o TAC tem esse importante papel, sim, também de garantir aí no tempo a recomposição dessas questões. Infelizmente, o Gabriel foi embora. Eu tinha uma questão para ele que era bastante específica, não sei se o Gustavo teria condições de responder, se vocês fizeram alguma reflexão sobre a proposta brasileira da Rio+20 de um protocolo de sustentabilidade do setor financeiro, né? Que acabou não vingando, mas que, enfim, foi uma proposta do governo brasileiro, né, para a Rio+20, e que, na verdade, buscava ampliar aquilo que os princípios do Equador e o Protocolo Verde trazem como diretrizes para o setor financeiro para a esfera planetária, né? E que a gente até, pelo Ministério Público, nós tecemos algumas críticas a esse processo, nós queríamos ouvir o que vocês teriam a dizer. Obrigado. Sobre a noção de desastre, lá no Mato Grosso, 2, 3 anos atrás, houve pulverização aérea de agrotóxicos sobre a cidade de Lucas do Rio Verde. Isso seria considerado um desastre? Lá em Volta Redonda instalaram um conjunto habitacional vizinha a uma área extremamente contaminada e começa a aparecer câncer, leucemia de crianças, etc, etc. Isso é um desastre. Às vezes, quando se percebe o caso, mas as consequências podem demorar ao longo do tempo, como isso está sendo trabalhado. E por sinal, então, esqueci de amanhã um caso interessante. O Mato Grosso publicou um decreto, lá onde aconteceu isso, em Lucas do Rio Verde, que reduz a distância de pulverização aérea, que era de 300 metros de nascente, de cidade, núcleo urbano, para 70 metros. E o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso emitiu um comunicado informando que o novo decreto traz tranquilidade aos produtores rurais. Não poderiam ser, já que respeitaram 70 metros. Bom, então isso é um ponto realmente que eu acho importante, porque tem casos de contaminação, etc., que quando se toma consciência disso, é um desastre tremendo. Como foi mencionado no Unai, a região, um caso de câncer de repente, podemos qualificar isso como um desastre. Intervenção de defesa civil, etc., etc., como que é isso. E sobre a flexibilização das leis e tudo isso, é que, além da flexibilização, agora se encarrega aquele que provoca o sofrimento, a dor, etc., de cuidar disso, de ele mesmo se interpelar. E nesse sentido, talvez viram circular recentemente essa proposta de legislação, é a instrução normativa de março de 2012 do IBAMA, que encarrega os que provocam os problemas ambientais de aprovar projetos de educação ambiental para fazer frente a isso. Então, uma inversão absoluta. Quer dizer, agora a empresa ela é responsável para colocar em funcionamento projetos que vão poder discutir as condicionantes, se é por aí, se não é. Então, realmente o que colocávamos aqui, é o fim picado, isso, o que está acontecendo. E isso da parte do IBAMA, que desmontou, tinha um departamento de educação ambiental que foi para o ICMBio e que praticamente foi desmontado. Agora a gente entende que vai passar isso a responsabilidade das empresas de assegurar fazer essa educação ambiental para se corrigir a si mesmo.
Eu vou pedir desculpas, que eu vou fazer duas perguntas, levantar duas questões para a mesa, e depois, em uma área, a gente vai correr para o aeroporto. Então, antes de tudo, registrar minha satisfação com a acolhida, né? E aí a Andréia, em nome do FMG, pode dizer que os participantes exaltaram a acolhida, né? Muito bom. Agora vocês providenciem um helicóptero na próxima vez, para não precisar 1h30 para a gente ir lá para o aeroporto do Confins, né? Então fica registrado também essa necessidade de providenciar um helicóptero para os participantes. Eu tenho duas questões que me parecem importantes da gente refletir. A primeira é a questão do consenso, né? Eu tenho buscado muito na discussão do fato consumado, né, do decision making, né, do processo de tomada de decisão. Eu tenho particularmente sempre ressaltado a necessidade da construção de consenso, né, em contraposição à democracia pela maioria, pela vontade da maioria, né, em que a minoria ela deve se submeter então a essa vontade. Isso se adequa a essas questões de fato que a gente está envolvido na nossa reflexão, né? Mas me parece que, entendendo a posição na organização do seminário, né, ao situar a questão do consenso como definida nesse artifício da negociação, submissão ao processo dos jogos, como a Marijane ela chamou a atenção, né? Eu gostaria de reforçar a ideia, né, da necessidade de entender o consenso, né, primeiro como consenso mais do que um processo, ele antes de tudo reconhecimento da diversidade, das diferenças, né? E essa forma de tomar a construção do consenso, essa que está sendo referenciada, ela é a forma como a necessidade de tempo para que se construam, né, reconhecimentos de diferenças, de alteridades, né, ela custa dinheiro e demanda um tempo enorme, né? Então, a eficiência, entre aspas, ela não suporta, né, um desperdício de tempo, né, e recursos financeiros necessários para essa prática, né? Eu gostaria de reforçar a ideia da gente não abandonar a ideia do consenso, mas de recolocar dentro do processo político, né, seria mais qualificado, né? Isso tem a ver com uma outra questão que parece importante, e aí eu vou pedir talvez uma manifestação do representante do Ministério Público. Eu não guardei o seu nome, né? Carlos Eduardo, né? Em relação todo o desenho, né, da irresponsabilidade, né, na fala da norma e do Éder, né, me chamou muita atenção, né? E aí uma questão que merece, se é possível, se buscar, através da ação pública, através da justiça, se buscar a penalização desses irresponsáveis, né? Alguma coisa do tipo improbidade, que não é apenas administrativa, mas que leva à morte, ela leva a perdas de vida, né? Então, será que temos condições, de fato, de penalizar no sentido de marcar, né, uma situação futura em que a ocorrência desses procedimentos por parte dos representantes do poder público leva à cadeia, leva
há uma penalidade. É possível a gente pensar numa situação desse tipo? Nós temos outros 3 inscritos, eu vou passar a palavra para o Cleiton. Gostaria que encerrássemos as inscrições na fala do Cleiton, por registrar os pedidos de fala. Obrigado, bom. Eu queria fazer na verdade não é bem uma pergunta, mas é mais uma constatação porque tem a ver com uma coisa que eu estou escrevendo agora, estou publicando um capítulo de um livro do pessoal lá do Laboratório de Conflitos Ambientais, da FURB, do Rio Grande, junto com o pessoal de lá. E o título é O Estado, Conflitos Ambientais e a Política de Estricnina com Aspirina. Mas tem a ver então com a história do Estado, né? A gente falou bastante no Estado aqui, e eu dou aula para alunos de economia, e eu trago toda essa problemática de conflitos envolvendo as grandes obras e tal, e o Estado acaba aparecendo como grande vilão e o agente das mortes, dos desastres, das tragédias e tal, né? Aparecendo bastante, fica muito em evidência, quer dizer. E como, os economistas são muito biodiversos também, né? Mas a ala liberal dos economistas sempre acaba dizendo, não, então a culpa é do Estado, né? Temos que tirar o Estado, porque o Estado é o agente da estricnina e da aspirina, né? E eu acho que talvez uma coisa que a gente tem que sempre estar tentando associar isso, né, de que é para muito além, primeiro, né, que o Estado é muito mais do que um agente, né? O Estado, na verdade, é uma luta, a gente está numa luta pelo que o Estado deve ser, né? O próprio Ministério Público, as leis, a legislação, tudo isso é Estado, né? Isso é uma coisa que tem que desassociar ele como uma personagem, né? Como um personagem, ou como essa personificação do Estado, né? E focar realmente nos processos que fazem com que o Estado haja a partir dessa política de estricnina com aspirina. Quer dizer, ao mesmo tempo que você mata, você expropria, você desaloja, você dá um motor, né? Enfim, dá no sentido do clientelismo envolvido aí que o César estava falando, né? Você dá um motor de polpa, dá uma indenização, dá um pedaço de terra a 700 km de distância, sei lá onde, enfim, né? Eu acho que essa é uma coisa que tem que ser registrada, isso sempre a gente poder, não criar essa entidade. Aí uma outra coisa, eu sugeri hoje de manhã sobre mudar o segundo título, né? Eu acrescentaria um verbo, se vocês me derem a Norma foi a autora da frase inicial, né? Que é muito apropriado e tal, mas eu acrescentaria um verbo, né? Que é formas de matar, de fazer morrer e de formas de resistência. Porque aqui a gente tem um exemplo mais emblemático, todo mundo, ou boa parte de vocês estejam acompanhando, é o exemplo dos Guarani Kaiowá, que pediram para ser mortos o mais rápido possível, porque eles não estão aguentando mais a situação que eles vivem, né? Então, na verdade, não é só morrer, é fazer as próprias pessoas chegarem a um limite onde que elas morrem, e às vezes até por vontade própria, entre aspas, né? Nesse sentido. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a todos os palestrantes, né, pela oportunidade, pelo aprendizado, né, proporcionado aqui, as organizadoras, a Andréia, a Norma, também a equipe, né, os alunos. Eu sei, já fui para o outro lado também, sei que é muito trabalhoso, contribuíram bastante aqui para essa organização. Eu queria compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive com o processo de licenciamento ambiental de Irapé, né, que foi o meu tema de dissertação, né, orientado pela professora Andréia Zoro. Eu tive a oportunidade de acompanhar e de aprender muito, né, nesse processo, porque eu participei de um momento crucial que foi justamente, né, o Gustavo contou aqui, aquele processo de negociação dos direitos, né? Infelizmente, aquelas reuniões, né, incessantes que ocorriam no Ministério Público Federal, né? A Flávia também está aí, também presenciou algumas coisas, né?
Essas reuniões, elas, a cada momento, né, o tempo foi construído, né, de uma forma impecável, com prazos determinados, definidos, né, mas a cada reunião, né, as metas ali, né, postas, né, no momento anterior, eles iam sendo prorrogados, né, e a obra não parava, a obra continuava, né. E Irapé é um caso emblemático, né? Acho que todo tipo de mecanismo de flexibilização existe dentro desse processo, né? Desmitigadoras, compensatórias, inquéritos civis públicos, né? Ação civil pública, termo de orçamento de conduta, não sei se necessariamente seria nessa ordem, né? O melhor para ser inquérito, ação, depois termo de orçamento, né? Foi assim a ordem que entrou na parte judicial desse processo, você teve fato consumado, né, também, e você teve até cheque calção, né, no final das contas, quando os prazos, né, haviam todos sido batidos, vencidos, né, e a obra precisava da licença ali, já era dezembro de 2005, né, vinha as chuvas, precisava de fechar, né, aproveitar a água, aquela chuva para encher o reservatório. Então estimou-se ali um cheque de 4 milhões e meio que, né, daria para sanar o que faltava, né, nos reassentamentos propostos. Reassentamentos esses que desestruturaram, né, todas as relações sociais que existiam, né, o modo de vida, né, e de fazer, de criar que as comunidades, né, antes exerciam. E coube ao Ministério Público Federal, infelizmente, esse papel de mediador, né? Ele acabou mediando a dor mesmo, e não mais, né? não teve mais como segurar os direitos, né, dos atingidos, mas ele, dentro desse processo de prorrogação, né, do cumprimento do termo de orçamento de conduta, né, coube do Ministério Público essa mediação ali, essa negociação, né, de direitos. E aí, né, o assessor do procurador, que estava mais vinculante, mais atento, mais acompanhando, né, mais de perto esse processo, ele colocou claramente, né, que os atingidos, talvez sem essa noção, mas eles acabaram cedendo direitos que eles possuíam, né? Direitos que no início até já tinham sido colocados no papel, né? Então, e hoje, né, eu aprendi aqui, aí puxando também, né, uma fala lá da parte da manhã do procurador João Akira, né, uma coisa que deixou um pouco assustado, mas, né, parece que é isso mesmo, que os direitos, todos os direitos são passíveis de restrição, né? E que não há um direito absoluto. E quando eu questionava lá na minha dissertação que, né, e quando você vê audiências públicas, participações de comunidades dentro do processo de licenciamento, restritos espaços de participação, né, você vê as populações reivindicando seus direitos, né, e que direito não é negociável. Eu acho que hoje eu aprendi aqui, né, um pouco, eu queria até, de repente, um complemento, né, um esclarecimento, né. Então nós não temos mais nenhum direito frente ao crescimento econômico.